Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma correção do personal. Estamos aqui hoje para corrigir a prova de física referente ao último simulado. Então, sem mais delongas, vamos lá. Nossa primeira questão, a questão aqui do skatista, que ele nos dá esse skatista que está percorrendo essa rampa inclinada. Ele está deslizando aqui sobre essa rampa inclinada. E nesta rampa inclinada, o comando da questão nos pede o vetor que represente a força resultante exercida pela rampa sobre o skatista. Isso é muito importante salientar. O comando pede a força resultante exercida pela rampa. Ou seja, a gente só vai considerar as forças que a rampa exerce sobre o skatista. Isso é muito importante porque, dessa forma, né, a gente vai desprezar, por exemplo, a força-peso. Por quê? Porque a força-peso ela é a força que o skatista exerce sobre a rampa, e não o contrário. A questão está pedindo o contrário. A questão está pedindo a força que a rampa exerce sobre o skatista. Perfeito? Ou seja, a gente não vai considerar a força-peso. Certo? No caso, quais são as forças que a rampa exerce sobre o skatista? São duas. A força normal, que é a força justamente de reação à força-peso. Né? Ou seja, o skatista, né, ele exerce sobre a rampa uma força-peso. E, segundo a terceira lei de Newton, né, toda ação tem uma reação. E com reação à força-peso, essa rampa vai fazer uma força de reação, que é a chamada força normal. Ou seja, a força normal é uma força de reação que a rampa exerce sobre o skatista, né, justamente como reação à força-peso. A terceira força, né, ou no caso a segunda força que a rampa exerce sobre o skatista, é a força de atrito, que surge justamente pelo movimento de deslizamento do skatista, perfeito? Então, o skatista ele vai deslizando sobre essa rampa, e nesse deslizamento do skatista sobre a rampa, a gente vai ter uma força de atrito, que é justamente essa força contrária ao movimento do skatista, perfeito? Então, são essas duas forças, né? A gente tem a força normal e a gente tem a força de atrito, perfeito? Lembrando a vocês, novamente, que eu estou desconsiderando a força-peso porque a força-peso ela é exercida pelo skatista sobre a rampa. E a questão está estritamente pedindo as forças que a rampa exerce sobre o skatista. Né? Então a gente vai desconsiderar a força-peso. Perfeito? Então são essas duas forças, a força normal e a força de atrito. E que se a gente fizer aqui na soma dos vetores, a gente vai ter mais ou menos isso daqui, né? Como força resultante. A gente tem essa força aqui na diagonal, ou seja, uma força oblíqua, né? Que é justamente o que nos diz a letra A. Né? Ou seja, oblíqua em relação à superfície da rampa, resultante da soma vetorial entre a força de sustentação, que é a mesma coisa que a força normal, né? E a força de atrito paralela ao plano. Ou seja, a força de atrito, né, ela de fato está paralela ao plano aqui nessa direção, e a força normal ela está perpendicular ao plano, né, que é essa rampa. Ou seja, de fato a letra A está certinha. Eu vou até apagar a força-peso aqui. A gente tem a letra B, né, perpendicular à superfície da rampa, uma vez que a força de reação normal é a única interação. Errado, né? Ele está esquecendo da força de atrito, né, que é um componente essencial aqui na nossa resolução. Né? A força de atrito ela sempre vai existir sempre que houver um plano com atrito, né, propriamente. Um plano sem atrito é sempre aquele plano que é totalmente liso, né? Mas aí geralmente são planos ideais, né? A gente não consegue criar um plano que seja perfeitamente livre de atrito, né? Teria que ser um plano totalmente liso, né? E dificilmente a gente tem isso na realidade, né? Geralmente todo plano ele tem um atrito, mesmo que menor possível, né? Letra C, vertical para cima, não, né? A gente viu que ele está na diagonal. Paralela à rampa e voltada para baixo. Não está voltado para baixo, né? Está na diagonal aqui para cima. Eu vou ter que colocar aqui na representação para ficar melhor, né? Mas ele está mais ou menos aqui assim, né? Ele é a componente tanto da força normal com a força de atrito. Oposta à direção do vetor peso também está errada. Né? O vetor peso está aqui para baixo, assim, né? E a força resultante está na diagonal, então não está exatamente oposta, né? Então seria exatamente isso daí, né? Seria a letra A, que é a que melhor responde à questão, perfeito? A nossa próxima questão é uma questão de calorimetria, uma questão bem tranquila aqui, em que basicamente ele vai aquecer, né, um reservatório de água aí com 1 kg, né, ou seja, 1000 gramas de água. Ele vai pegar essas 1000 gramas de água e ele vai elevar a temperatura dos 20 graus Celsius para os 80 graus Celsius. Ou seja, a gente vai ter uma variação aí de temperatura, é o nosso ΔT, vai ser igual a 60 graus Celsius, né?
ou seja, 80 menos 20, né, 60 graus Celsius. Ele vai dar aqui pra gente que essa operação, né, de aquecimento da água vai se dar em 4 minutos. Eu vou transformar esses 4 minutos em segundos, né, ou seja, o nosso tempo, né, que a gente vai gastar aqui vai ser 4 minutos. Em segundos é a mesma coisa que 240 segundos, né? E ele vai pedir para a gente considerar que o calor específico da água, né, o nosso Czinho, ele é 4,2 joules. Perfeito. Bom, e aí ele nos diz, né, que a gente tem um equipamento que opera com uma potência nominal de 1.500 watts e ele quer saber, né, qual que é a eficiência energética desse processo de aquecimento, né? Porque a gente sabe, né, que as máquinas elas têm uma eficiência energética, ou seja, nem toda essa potência nominal ela será usada. Né? Somente parte dessa potência vai ser usada. Ou seja, a gente não tem uma eficiência de 100%. Né? A máquina ela não usa 100% da potência nominal dela, nesse caso. Perfeito? E para a gente descobrir qual que vai ser a eficiência, a gente precisa saber quanto que a gente vai gastar de energia, quantos joules a gente vai gastar de energia nesse processo de aquecimento da água. Para a gente descobrir isso, a gente vai usar a famosa fórmula Q-macete. Né? O Q-macete, né, o Q, ele é propriamente o joule, né? Ou seja, quanto de energia que a gente vai gastar nesse processo, que é justamente igual à massa, né, que a gente tem, que é igual a 1.000 gramas, ou seja, 1 quilo. Como que eu sei que ele está pedindo em gramas, tá? É só, sempre se vocês tiverem dúvida se é em grama ou quilograma, sempre vejam aqui na questão se ele vai usar o quilograma ou grama. Né? Se ele usar em grama, significa... no caso que vocês olham para o calor específico, né? Se o calor específico aqui embaixo, né, tiver o grama, vocês vão ter que usar em grama, tá certo? Então sempre olhem o calor específico. O calor específico ele dita, né, a medida que ele usa no calor específico é a medida que você vai ter que usar para dar certo, perfeito? Se aqui, por exemplo, tivesse o quilograma, aí sim a gente usaria o quilograma. Ok? Bom, aí tem a massa, né? Vezes o Czinho, né, que é o nosso calor específico. O calor específico é 4,2, como a questão nos deu. Vezes a variação da temperatura. A variação da temperatura é 60 graus Celsius. Então a gente vai ter aqui, né, que a energia que a gente precisa empregar para fazer com que a água desse reservatório de 1.000 gramas, né, ou seja, 1 quilo, passe de 20 graus Celsius para 80 graus Celsius, é igual a essa multiplicação aqui, perfeito? Se vocês fizerem essa multiplicação, vocês vão perceber aí, né, que a gente vai gastar, portanto, 252.000 joules. Né? É uma multiplicação bem tranquila, né? 4,2 vezes 60 é 252, vezes 1.000, 252.000. Ou seja, 252.000 joules é o tanto de energia que eu vou gastar para fazer esse aquecimento da água de 20 graus Celsius para 80 graus Celsius. Perfeito? Então a gente já tem o nosso ΔQ aqui. Tá? Eu vou até dar uma limpada aqui no quadro para dar uma organizada melhor. Então a gente já tem o tanto de joules que a gente vai gastar, ou seja, o tanto de energia que a gente vai gastar para fazer esse aquecimento. Agora a gente vai precisar saber quanto de potência que a gente realizou, tá certo? Porque para a gente calcular a eficiência energética, né, a gente vai estar comparando a potência nominal com a potência que a gente de fato usou. Né? E para fazer essa comparação, então a gente vai ter que ter a potência que de fato foi usada na máquina para fazer esse aquecimento. Para a gente descobrir a potência, né, como que a gente descobre a potência? O que é a potência? A potência, ela é, basicamente, a energia sobre o tempo. Né? O tanto de energia que eu gasto sobre o tempo. Tanto é, né, que a medida da potência é o watts. Né? O que é watts? Watts é a mesma coisa que joule por segundo. Ou seja, é o tanto de energia que eu gasto por segundo. Né? Ou seja, por exemplo, esse equipamento, né, ele tem uma potência nominal de 1.500 watts. Significa que a cada 1.500... que a cada 1 segundo eu vou gastar 1 joule. 1.500 joules. Ou seja, a cada 1 segundo eu gasto 1.500 joules. Isso significa ter uma potência nominal de 1.500 watts, perfeito? Bom, se a gente está gastando 252.000 joules em 4 minutos, e 4 minutos são 240 segundos, né? Qual que é a nossa potência? Bem tranquilo, é só fazer a conta. Ou seja, como eu coloquei a fórmulazinha aqui em cima, né? Potência é igual a energia sobre variação do tempo. Né? Como a gente empregou uma energia de 252.000 joules sobre 4 minutos, então é só a gente fazer essa divisão. 252.000 joules sobre 240 segundos. Essa divisão vai dar 1.050 watts, perfeito? Ou seja, a gente vai ter aí uma potência de 1.050 watts.
Ou seja, isso vai ser a potência que a gente de fato usou, ou seja, a potência que de fato foi usada pela máquina. Como eu falei, né, existe uma discrepância entre a potência nominal e a potência real, vamos dizer assim, ou seja, a potência que a máquina de fato usa para realizar aquela coisa, né? E geralmente as máquinas elas não têm o poder de usar 100% do potencial delas, ou seja, da potência nominal delas. Geralmente elas usam somente uma parcela dessa potência nominal, né? Ou seja, elas não são totalmente eficientes. A potência nominal a gente sabe que é 1500 watts, como a própria questão nos deu. Essa, vamos dizer assim, é a potência suprema, ou seja, a potência que de fato a máquina utiliza no seu uso de 100%, vamos dizer assim. Ou seja, é o uso total da máquina, é o 100% da máquina. Como a gente usou 1050 watts, né, e ele quer saber a eficiência, ou seja, quanto que a gente usou dessa potência nominal, é só a gente fazer uma regra de 3, portanto, né? Ou seja, se 1500 watts é igual a 100% do uso da máquina, quanto que é utilizado dessa máquina se a gente usar 1050 watts, né, que é o uso que a gente faz para elevar em 4 minutos a temperatura da água de 20 graus Celsius para 80 graus Celsius. E a gente vai descobrir, né, fazendo essa regra de 3 aqui, que essa eficiência é exatamente 70 graus Celsius. 70 graus Celsius, não, perdão, 70%. Que é a nossa letra D. Ou seja, bastava a gente calcular quanto de energia a gente emprega nessa transformação, nessa elevação da temperatura da água de 20 graus Celsius para 80 graus Celsius. A gente calculava quanto de energia a gente gasta. Com base nisso, a gente calculava a potência que foi usada, né, porque a gente tem o tanto de energia que a gente gastou, que foi 250 mil joules. A gente divide isso sobre o tempo, né, que foi 240 segundos. A gente vai obter a potência real de uso da máquina. E aí, tendo essa potência real, a gente compara essa potência real com a potência nominal, né? A potência nominal a gente coloca como sendo 100%. E a gente compara esse 100% com a potência que foi empregada aí nesse uso, né, nessa transformação de 20 graus para 80 graus. E a gente acabou descrevendo aí, né, que são 70%. Perfeito? Então é letra D, o nosso gabarito. Bom, a próxima questão é mais uma questão de calorimetria. Uma questão envolvendo aqui a dissipação do calor de um processador. Então a gente tem um computador aqui, que a questão nos dá, né? E esse computador tem um processador. Aí, como todo processador, ele realiza trabalho, ou seja, ele precisa dissipar essa energia, né? Ele produz energia, e essa energia, obviamente, se dá de forma térmica, ou seja, em forma de calor. Então esse processador ele produz, né? Ele faz trabalho, e nesse trabalho ele produz calor, né? E para que esse processador não superaqueça, né, que ele não quebre, entre aspas, é necessário que esse calor saia do processador para que ele não superaqueça, né, para que ele não quebre. E para ele sair do processador, uma das formas mais eficientes de fazer isso é colocar uma base metálica sobre esse processador. Por quê? Porque o calor, né, como ele tende espontaneamente a sair do lugar mais quente para o lugar mais frio, ele vai sair diretamente do processador e vai se dissipar nessa base metálica, né, por condução, porque o metal ele é um bom condutor, lembre-se disso. Então o metal ele conduz muito bem o calor, e esse calor ele vai sair do processador, vai passar por essa base metálica, né, pelo fato do metal ser um bom condutor, e ele vai chegar até a parte superior dessa base metálica, né, dessa estrutura metálica, e aqui ele será jogado para lá, né, ou seja, ele será empurrado para fora do computador pela ventoinha, né? Ou seja, a gente tem dois processos. A gente tem o processo de condução, em que o calor sai diretamente do processador que está aquecido, ele passa para essa base metálica por condução, pelo fato da base metálica conduzir bem o calor, né, sendo metal, e esse calor então ele passa dessa base metálica, ele vai subindo, né, vai sendo conduzido, e aqui em cima ele é justamente jogado para fora pelo processador. Né? Pelo processador não, perdão, pela ventoinha aqui. Portanto, né, o que acontece entre o processador e a base metálica é um processo de condução, né? Isso fica muito fácil de você perceber, né, dado que o metal ele é um bom condutor térmico, né? Essa é uma das grandes características do metal, né? Ou seja, como a questão pede explicitamente, né, o transporte de energia que ocorre através do material sólido, né, ou seja, qual que é o material sólido aqui na questão? É a base metálica, ou seja, é justamente o contato entre o processador e a base metálica que produz uma transferência de calor por condução, né? Então eu coloquei uma imagem aqui que é justamente
as três principais tipos, né, de transferência de calor. A gente tem por convecção, a gente tem por condução e a radiação. Vocês percebam, né, que é exatamente a condução aqui perfeitamente o que explica esse fenômeno em que o calor sai do processador e é transportado para essa base metálica até partir de cima dessa estrutura metálica. Que é exatamente o que acontece aqui nesse exemplo que eu coloquei aqui, né, da condução. Ou seja, a gente tem uma vela que está queimando essa barra de metal e o calor sai diretamente dessa ponta extrema direita da base metálica e esse calor ele vai percorrendo, né, até chegar aqui na mão da pessoa. Né? Esse é o processo de condução. Justamente porque o metal, né, como eu volto a dizer, ele é um bom condutor térmico. Ou seja, ele realiza a condução muito bem. E é justamente isso que é utilizado nesse sistema aqui dos computadores para fazer o sistema de refrigeração. Né? Perfeito? Então, nossa resposta será condução, letra B. Bom, a nossa próxima questão é uma questão envolvendo eletricidade. É uma questão um pouco mais detalhada já. Aqui ele vai dar para a gente um circuito em paralelo, né? E ele dá algumas especificações, principalmente do sensor S, né? E do resistor R, que a gente já vai entrar. A gente já vai falar um pouco sobre isso, né? Ele dá aqui as especificações nominais de cada um desses dois itens aqui no circuito, né? E ele diz o seguinte, né? Paralelamente a esse ramo, é instalado um fio resistivo uniforme MN de 120 centímetros de comprimento, né? Que no caso é esse fio resistivo aqui, né? Ou seja, ele está paralelo aqui, né? Quer dizer, então a gente tem aqui em cima, né? E aqui embaixo paralelo a gente tem o MN, fio resistivo MN, de 120 centímetros de comprimento. 5 pontos A, B, C, D e E são marcados ao longo do fio, dividindo em 6 segmentos iguais de 20 centímetros. Tá, então, daqui até aqui tem 20 centímetros, daqui até aqui tem 20 centímetros, enfim, ele até colocou ali embaixo, né, a escala em centímetros, com base no fio, né. Iniciando a contagem a partir da extremidade M, que está ligada ao polo negativo da fonte. Um amperímetro é conectado entre o ponto P e um terminal. Ou seja, a gente vai ter esse amperímetro aqui, né, que ele está ligado neste ponto P e ele vai se ligar em algum desses terminais aqui, né? Ou seja, ele pode ligar no ponto A, ele pode ligar no ponto B, ele pode ligar no ponto C, ele pode ligar no ponto D, no ponto E ou no ponto N. Perfeito? Então, a gente precisa, esse vai ser justamente o ponto da questão, né, descobrir em qual desses pontos o amperímetro precisa ser ligado, né? Em qual desses pontos o terminal T tem que ser colocado, né? De modo que o seguinte, né? Para que o sensor e o resistor operem rigorosamente conforme as suas especificações nominais. Ou seja, a questão está nos pedindo, né, qual que é a conexão que tem que ser feita entre o ponto P, né, que é o ponto aqui onde está o amperímetro, nessa passagem aqui onde está o amperímetro, qual que é a ligação entre o ponto P, na qual reside o amperímetro, com o outro ponto, com outro terminal, de modo que o sensor e o resistor eles operem rigorosamente segundo essas especificações aqui, ó. Ou seja, tendo uma tensão de 8 watts, uma potência de 8 volts, né, e 4 watts, e o sensor tendo uma tensão de 4 volts e um trabalho aqui, né, de 2 watts, perfeito? Uma potência de 2 watts. Então ele diz o seguinte, né, para que o sensor e o resistor operem rigorosamente segundo essas especificações nominais de tensão e potência, o terminal T deve ser fixado em qual ponto do fio resistivo? Ou seja, em qual desses pontos aqui, né? O A, B, C, D, E, ou N, ou M. Bom, para a gente descobrir isso, a gente precisa entender, né, que o jeito de que isso aconteça, né, é exatamente que o ponto P ele faça uma conexão, né, aqui no terminal com aquele ponto aqui, né, nesse fio resistivo de baixo, que justamente tenha a mesma tensão do ponto P. De modo que o seguinte, não vai passar nenhuma corrente entre essa parte aqui, ó. Ou seja, a gente quer ligar o ponto P, né, esse fio aqui que está o amperímetro, a gente quer ligar ele de modo que não haja nenhuma diferença
de potencial, que não ache uma tensão, né? Que a tensão seja a mesma. Tanto no ponto P, quanto no ponto que a gente vai ligar aqui em algum desses, perfeito? Então, por exemplo, sei lá, se a gente ligar no ponto C, né? Eu quero que aqui no ponto C ele tenha a mesma tensão do que no ponto P, né? A gente vai ver que o ponto C não pode ser isso, porque o ponto C ele vai ter uma tensão diferente, né? Do ponto P, né? Ele vai ter uma tensão menor, certo? Então, a gente precisa descobrir, né, qual que é a tensão do ponto P e qual que é a tensão que é ligada aqui em qual desses pontos, né, vai ser igual à tensão do ponto P, porque assim, encontrando, né, esses dois pontos onde encontrando esse ponto, né, em que a tensão é igual ao ponto P, a gente vai encontrar, né, o local onde a gente tem que ligar esse fio, justamente de modo a fazer com que o sistema opere, né, nessas especificações nominais, certo? Porque, por exemplo, ó, o sensor ele tem 4 volts, né, de tensão, e ele tem uma potência aí de 2 watts. Né? Por consequência, né, com a formulazinha, a π, né, a potência 2, a tensão é 4, logo a intensidade da corrente tem que ser igual a meio, né, ou seja, 0,5. E o mesmo vai ocorrer com o resistor, tá certo? Que o resistor, né, a questão nos deu que ele tem 8 volts, né, de tensão, e 4 watts de potência. Né? Então, aplicando aqui na fórmula, né, novamente, o π, potência nossa é 4, a gente quer saber a intensidade da corrente e nós sabemos que a nossa tensão é igual a 8, né? Então a nossa intensidade da corrente também será igual a 0,5. Ou seja, está passando, né, daqui para cá, né, no sensor, está passando a mesma corrente. Ou seja, significa que do ponto S, né, ou seja, daqui para cá, não houve perca de corrente. Ou seja, isso significa que nenhuma corrente vai ser desviada para cá, para o amperímetro. E é por isso que eu estava falando anteriormente, né, que a gente precisa ligar o ponto P de modo que não haja nenhuma diferença de tensão entre o ponto P e o ponto que nós vamos ligar. Por quê? Não havendo nenhuma diferença de tensão entre o ponto P e o ponto que nós vamos ligar, não vai passar nenhuma corrente por essa parte aqui, né? Ou seja, o amperímetro ele vai zerar, né? Não vai passar nenhuma corrente aqui. A intensidade de corrente aqui vai ter que ser zero. Ou seja, para que isso aqui funcione, né? Para que esse sistema funcione rigorosamente, tal como ele se propõe aqui, né, nessas especificações nominais, a intensidade da corrente tem que ser a mesma, tanto no ponto do sensor S, tanto no ponto do resistor R. Ou seja, a corrente ela não pode ser perdida, ela não pode ser desviada aqui para o amperímetro. Ela não pode ser desviada do ponto P, tá certo? De modo que o ponto P ele vai ter que se ligar em algum dos pontos que tenha a mesma tensão, né? De modo que não vai ter diferença de potencial. E não tendo tensão, né? Não tendo diferença de potencial, não vai passar corrente aqui do ponto P pelo amperímetro, né? Então o amperímetro ele vai zerar, né? Não vai ter nenhuma corrente aqui. Perfeito? Então, é o seguinte. A gente precisa descobrir, né, qual que vai ser a tensão no ponto P. Como que a gente descobre qual que vai ser a tensão no ponto P? Bom, é simples. É só a gente averiguar quanto que tem de tensão aqui no sensor S. Né? A tensão no sensor S, como a própria questão nos diz, é 4. Né? Então, no sensor S são 4 watts. 4 watts não, eu estou confundindo watts com volts toda hora, né? É 4 volts de tensão no sensor S. Se são 4 volts, né, e a gente tem aqui uma tensão inicial, né, de 12, 12 menos 4 é igual a 8. Né? Então aqui inicialmente, né, a gente aqui, vamos dizer assim, entre aspas, vai haver a passagem, né? E aqui vai ser roubado 4 volts, né, de tensão. E, portanto, aqui, né, no ponto P, ele vai ter 8 volts de tensão. Ou seja, a gente precisa encontrar um ponto aqui, dentre todos esses, que tenha exatamente 8 volts. Né? De modo que
né? Quando ele for ligado com o ponto P, pelo fato dele ter 8 volts também, não vai haver nenhuma diferença de tensão. E não havendo diferença de tensão, não vai haver passagem de corrente entre essa linha aqui, né? Entre essa ligação do amperímetro. Perfeito? Então, o fundamental que a gente já descobriu, né? Aqui no ponto P a gente tem 8 watts. 8 volts, né? Bom, agora basta descobrir, né, qual desses pontos aqui tem exatamente 8 volts. Para descobrir isso, né, é só a gente usar a escala aqui que ele deu do comprimento total. Por quê, né? Porque essa parte aqui de baixo, né, ela tem 120 centímetros. Certo? E 120 centímetros é igual a 12 volts. Né? Lembrando que a gente está trabalhando com uma bateria de 12 volts. Né? Então, se eu tenho 120 centímetros em 12 volts e eu quero encontrar 80 volts, né? Na verdade, como ele está separando aqui em 20 centímetros, né, eu vou colocar em 20 centímetros, porque a gente vai saber quanto que cada um dos resistores, perdão, cada um dos pontos, né, vai ter de voltagem. Então, fazendo a regra de 3 aqui, né, em 20 centímetros, já que cada um, né, tem 20 centímetros, fazendo essa regra de 3 aqui, a gente corta os zeros aqui, vai ficar 24 dividido por 12, né, que é igual a 2. Ou seja, significa que cada um desses pontos, né, tem 2 centímetros. E é uma escala crescente, tá? Então, por exemplo, aqui no ponto A, aqui vai ter 2 volts. Aqui no ponto B vai ter 4 volts. Aqui no ponto C vai ter 6 volts. E aqui no ponto D vai ter 8 volts, que é justamente a nossa resposta. Por quê? Porque a gente quer ligar, né, o ponto P a exatamente aquele ponto que tem 8 volts. De modo que, sendo a tensão deles iguais, ou seja, sendo a voltagem igual, não vai ter diferença de potencial, e não havendo diferença de potencial, não vai passar corrente. E se não vai passar corrente, o nosso sistema vai funcionar perfeitamente do modo que as especificações nominais projetaram, como a gente viu anteriormente, porque não passando corrente, né, vai ficar exatamente 0,5 a intensidade da corrente, tanto para o sensor, tanto para o resistor, né, de modo que ele vai funcionar perfeitamente segundo as especificações nominais. Ou seja, justamente, né, nossa resposta vai ser ponto D. E vocês percebam, né, que a justificativa que ele dá é exatamente isso que eu falei para vocês, né? Por apresentar um potencial elétrico equivalente ao do nó entre os componentes em série. Ou seja, o que ele diz aqui, né? Deixa eu deletar aqui só para ficar mais claro. O que ele diz, né? Por apresentar um potencial elétrico, né, equivalente ao do nó entre os componentes em série. Ou seja, o potencial elétrico do ponto P, né, a tensão do ponto P, ela é igual ao do nó. Perdão, na verdade, do ponto D, no caso, né, ela é igual ao do ponto P. E é por isso, né, pelo fato delas serem iguais, não vai haver uma diferença de potencial, e não havendo uma diferença de potencial elétrico, não vai passar corrente, né, que é justamente o que a gente queria. E é exatamente essa justificativa aí, portanto, é a letra D de dado, né, uma questãozinha um pouco mais complicada. Gastei até 12 minutos, olha só, para explicar essa questão. Uma questão aí que envolve uma certa quebra de cabeça, mas enfim, é uma questão mais complicada, mas essa aí, portanto, nos gabaritos letra D. A nossa próxima questão é uma questão relacionada ao efeito Doppler, uma questão que aparenta ser difícil, mas, no entanto, não é tão difícil quanto parece. Aqui na questão ele vai dar um texto falando para a gente, né, sobre todo esse contexto aí dos cais, né, dos navios, e ele diz o seguinte, né, que nos cais, né, ou seja, no porto, né, dos navios, fica um sensor ultrassônico fixo nesses cais que emite ondas sonoras. Então vou até desenhar ele aqui, né, colocar ele de vermelho aqui. Vamos dizer que esse daqui é o sensor ultrassônico fixo que a questão está falando. Né? E ele emite ondas sonoras. Então ele vai começar a emitir ondas sonoras aqui, né? A uma frequência de 33 kHz, né? Esse som ele se propaga no ar com velocidade de 340 metros por segundo e atinge 340 metros por segundo, né, a velocidade do som, e atinge o casco de um navio. Então aqui a gente vai ter, sei lá, um navio chegando aqui. Enfim, não sou bom para desenhos, mas enfim. A gente tem um navio aqui, certo? Atinge o casco de um navio que se aproxima
frontalmente com velocidade constante de 10 metros por segundo. Então esse navio aqui, né, ele está se aproximando, vou ter que colocar uma setinha aqui, né, ele está se aproximando aqui a 10 metros por segundo. As ondas são refletidas pelo casco e retornam ao sensor. Então essas ondas aqui, né, elas vão vindo para cá e elas batem aqui nesse casco, né, elas colidem aqui nessa ponta do navio, vamos dizer assim, e depois elas retornam, né, para o sensor. Elas refletem nessa parte aqui de frente do navio, vamos dizer assim, e retornam para o sensor, que registra uma frequência FR, né, que é justamente essa frequência de retorno, essa frequência refletida. Um marinheiro posicionado na proa do navio, então vamos desenhar aqui, né, tem um marinheiro aqui na proa desse navio, posicionado na proa do navio, também detecta o sinal emitido pelo sensor do cais. E ele vai, né, agora dá pra gente o comando aqui da questão. Com base nas propriedades do efeito Doppler, qual é a percepção sonora do marinheiro no navio em relação ao tom do som do sinal original e qual é a frequência FR, né, a frequência refletida, detectada pelo equipamento no cais? Bom, primeiro de tudo vamos falar aqui do marinheiro em si. Bom, o que o marinheiro está fazendo? Né? O marinheiro ele está se aproximando do cais, ou seja, ele está se aproximando do sensor ultrassônico. Ou seja, ele está se aproximando da fonte sonora. Se ele está se aproximando da fonte sonora, a tendência é que o som fique mais agudo, né? O efeito Doppler ele diz isso. Então, quando um som, né, ele passa, quando uma fonte sonora se aproxima, né, ela está em movimento, né, nós estamos parados, e ela se aproxima de nós, né, ela em movimento e nós parados, né, no que ela se aproxima, esse som ele tende a ser agudo, né? Justamente pelo efeito Doppler. E quando ele vai para longe, para ele ficar mais distante, aí sim ela tende a ficar mais grave, né? Ou seja, como o marinheiro ele está se aproximando da fonte sonora, a tendência é que esse som fique agudo, justamente porque quando há essa aproximação, há, portanto, uma frequência aparente que aparenta ser mais aguda. Ou seja, como o marinheiro está se aproximando da fonte sonora, a tendência é que o som seja mais agudo. Na verdade, ele será mais agudo, né? O som aparente ele será mais agudo, a frequência também será aguda, né? Mais aguda. Portanto, a gente já eliminaria a letra B e a letra E. Então, eu ficaria entre dúvida entre a C, a D e a A. Tá certo? Bom, para a gente resolver agora entre a A, C e D, vamos analisar a segunda pergunta que a questão nos fez, né? Que é essa segunda parte da questão, né? Que é a frequência refletida, né? Esse FR. Se o FR ele é 35, 33 ou 31. Reparem que a frequência original que a questão nos deu é 33. Ou seja, a frequência original, né, é 33 kHz. Ou seja, o que a letra D está falando? Né? A letra D está falando que essa frequência diminuiu. O que a letra C está falando? Que essa frequência ela permaneceu a mesma. Eu tenho que colocar aqui. Né? Então, aqui, a letra D ela diz que a frequência diminuiu. Né? A letra C diz que ela ficou a mesma, né? Que ela ficou igual. E a letra A diz que ela aumentou, que a frequência aumentou. Né? Que ela saiu de 33 para 35, então ela aumentou, né? Nessa letra A. Ou seja, a gente não precisa calcular exatamente, tá? Vocês não vão precisar ficar calculando. Daria para usar a fórmula, né, aqui do efeito Doppler, né? Ou seja, a frequência aparente é igual à frequência mais velocidade final, mais velocidade inicial sobre velocidade. Enfim, aí vocês poderiam fazer cálculos, né, usando a fórmula para descobrir exatamente essa frequência refletida. Mas no caso aqui, bastava você analisar se a frequência ela vai aumentar ou se ela vai diminuir. Ou se ela vai permanecer a mesma. Né? Se ela permanecer a mesma, você marca C. Se ela diminuir, você marca a letra D. Se ela aumentar, você marca a letra A. Perfeito? E como que a gente descobre isso? Bom, simples. Vamos analisar o que está acontecendo nesse caso. Né? O que está acontecendo no caso? As ondas, né, emitidas pelo sensor ultrassônico, elas saem daqui. Então elas vão para lá. Né? Elas batem na parte no casco do navio e elas voltam, certo? E elas voltam, ou seja, elas refletem e voltam para o sensor ultrassônico. O
que a questão está falando? O que ela quer da gente? Né? Ela quer saber qual que é essa frequência depois das ondas irem e voltarem, né? Ou seja, depois dela refletir lá no casco e voltar para a gente. Qual que é essa FR? Né? Qual que é essa frequência que retorna para a gente? Essa frequência que foi e voltou, né? Que refletiu. Bom, essa frequência ela será maior também. Por quê? Porque nós sabemos, novamente, né, que o navio ele está se aproximando. E se ele está aproximando, né, quando a frequência for e voltar, né, nesse processo, o navio ele está se aproximando. E se ele está se aproximando, né, essa frequência ela tende a aumentar também novamente. Né? Ou seja, novamente, o som vai tender a ficar agudo. Por quê? Porque há uma aproximação da nossa fonte sonora, entre aspas. Né? Na verdade, a fonte sonora é o próprio sensor. Né? Mas como o sensor ele joga, né, primeiro a onda e ela reflete, né? Então, de certo modo, é como se o navio ele fosse um segundo... se ele fosse uma segunda fonte sonora. Né? E como o navio ele está em movimento, ele vai tender justamente a refletir uma frequência aparente que seja maior. Né? Ou seja, justamente porque ele está se aproximando novamente, é que essa frequência aparente, essa FR também, né, que reflete, ela também será mais aguda. E se ela é mais aguda, ela vai tender a ter uma frequência maior, e portanto será a letra A, tá certo? Porque nós sabemos, né, que um som mais alto é justamente o som mais agudo. Né? A forma técnica de dizer, né, se um som é alto ou baixo, né, se refere à frequência dele. Ou seja, um som alto é justamente aquele som que tem uma frequência alta e que, portanto, é agudo. O som baixo, né, como o próprio instrumento diz, né, é um som grave. Ou seja, que tem uma frequência menor. Ok? Então seria a letra A, né, justamente seguindo esse raciocínio. Nos dois casos, notem, né, que há uma aproximação. E pelo fato de haver uma aproximação da fonte sonora, essa aproximação faz com que com que o som se torne mais agudo, né? Ou seja, que haja um aumento da frequência aparente e, portanto, ele se torna mais agudo, que é justamente o que a letra A está descrevendo para a gente, perfeito? Bom, nossa próxima questão é uma questão de blindagem, né? No caso, uma questão aqui sobre blindagem magnética, mas que se aplica também à blindagem eletrostática, à blindagem eletrodinâmica, certo? Aqui ele vai dar um caso, né, de blindagem, usando magnetismo, em que a gente tem campos magnéticos externos, né, e que quando entram em contato com esse material de alta permeabilidade, eles passam, né, sempre aqui pela parte externa desse campo, né, deixando essa região aqui interna blindada. Né? Esse é o conceito de blindagem blindagem magnética propriamente, né? Que é mais ou menos o que acontece também com a blindagem eletrostática, né? Com a blindagem eletrodinâmica. Por exemplo, na blindagem eletrostática, né, a gente tem, por exemplo, dois polos, né, positivos e negativos, né, gerando energia aqui. E se a gente colocar uma coisa aqui no meio, né, um corpo aqui no meio, um corpo, vamos dizer assim, feito de metal, né, vamos fingir que só tem essa parte externa aqui feita de metal e essa parte interna aqui ela é oca, né, ela é vazia. O que vai acontecer? Né? Vai haver uma tendência de se concentrar nesse lado esquerdo, né, energia, né, positiva, cargas positivas. E desse lado direito vai haver uma concentração de cargas negativas. Né? Justamente pela atração aqui da carga negativa. Né? Ou seja, vai haver uma indução eletromagnética, né? Uma indução de eletricidade aqui, de modo que vai haver uma concentração de cargas, né, externas nessa região metálica. E o que vai acontecer? Né? Não vai passar nenhuma eletricidade aqui por dentro. Né? Isso é justamente o que ocorre no experimento da gaiola de Faraday. Né? Ou seja, essa região aqui por dentro, né, ela vai ficar blindada. Justamente porque, como o metal aqui, né, que é essa estrutura externa, né, ele é um bom condutor de eletricidade, né, e ele está justamente induzido aqui pelas cargas, o que vai acontecer? Né? Ele vai blindar, ou seja, vai ser muito mais conveniente, né? E como a natureza ela sempre trabalha por conveniência, vai ser muito mais conveniente que esses raios, né, eles percorram a parte externa do que a parte interna. Ou seja, vai ser sempre mais conveniente que ele passe externamente, de modo que a parte interna vai ficar blindada. Por que é mais conveniente que ele passe externamente? Justamente porque externamente há concentração de cargas.
a reação elétrica, vamos dizer assim, entre aspas, né, ela sempre tende a ocorrer, isso se dá também no magnetismo, na parte que concentra mais cargas, né? Ou seja, aquela parte que induz mais cargas. Ou seja, nesse exemplo aqui, né, a gente tem muito mais cargas aqui dentro do que fora, né? Justamente pelo fato de haver uma concentração pelo metal, né, dessas cargas, né? Ou seja, os raios elétricos eles sempre vão tender a passar externamente, justamente pela concentração de eletricidade do metal em si, né? De modo que essa parte interna ela fique oca, né? Ela fica blindada, né? Então, se por exemplo a gente tivesse um ser humano aqui dentro, né, não aconteceria nada, né? Não passaria eletricidade aí por dentro, né? Isso é exatamente o que acontece na blindagem eletrodinâmica, né, no caso da gaiola de Faraday. E o mesmo se dá, né, com a blindagem magnética, que é o caso aqui da questão. Quer dizer, então a gente tem um campo magnético externo, né, que ele está batendo, vamos dizer assim, entre aspas aqui, né, ele está incidindo sobre esse material de alta permeabilidade. E o que é o material de alta permeabilidade? É o material, justamente, né, assim como o metal, que tende, né, que é mais conveniente, né, a reagir com esse campo magnético, né? Assim como o metal, né, na blindagem eletromagnética, na blindagem eletrostática, ele tende a... É muito mais conveniente, né, que os raios eles interajam com o metal justamente por ele concentrar cargas. Do mesmo modo, no campo magnético, o campo magnético ele tende muito mais... Ele vai ser muito mais conveniente que ele interaja, né, com essa casca externa do que a parte interna, porque essa parte externa vai concentrar material de alta permeabilidade, que é justamente esse material, né, que concentra mais campos magnéticos, né, para reagir com esse campo magnético externo, né? Ou seja, ele se induz muito fácil, né? Ele tende a provocar uma indução magnética mais facilmente, de modo que a tendência é que essa parte interna, né, fique blindada, assim como ocorre na gaiola de Faraday, tá? Então, assim, é um pouco complicado explicar aqui, né, durante a questão, mas aí eu recomendo que vocês pesquisem sobre a gaiola de Faraday, a blindagem eletrostática como um todo, né? Perfeito? Então, será, né, a nossa letra E. As linhas de indução tendem a se concentrar no interior do material de alta permeabilidade, né? Ou seja, esse material externo, o que desvia o fluxo magnético da cavidade interna da estrutura, né? Ou seja, que faz essa blindagem aqui dessa região interna, né? Justamente por conta das linhas de indução, né? Elas tendem a se concentrar nessa parte externa do material, justamente porque esse material de alta permeabilidade é esse material, assim como o metal, né, na blindagem eletrostática, ele é um material que tende a reagir mais com o campo magnético. Então ele sempre vai reagir, né, magneticamente, vamos dizer assim, e isso vai provocar essa blindagem, né? Vamos ver as outras alternativas. A letra A diz o seguinte, né? A estrutura metálica do invólucro inverte a orientação dos dipolos magnéticos externos. Não, né? Gerando uma força de repulsão. Não tem nada a ver com força de repulsão, nada a ver com inversão. Não tem nada a ver com inversão. Tem a ver com conveniência magnética. Né? Do mesmo modo, a gente pode traçar um análogo, né, para a blindagem eletrostática, com a eletricidade. Do mesmo modo, né, como a blindagem eletrostática ela funciona por conveniência da eletricidade, ou seja, a eletricidade ela passa por onde há uma concentração maior de cargas, né? Do mesmo modo, aqui na blindagem magnética, o campo magnético ele vai tender a passar justamente nas regiões que concentram materiais que reajam com esse campo magnético, né, que é justamente esse material de alta permeabilidade. Ou seja, não tem nada a ver com inversão de orientação dos dipolos magnéticos, tem nada a ver com força de repulsão, né? Letra B. O material utilizado na blindagem se comporta como isolante de fluxo. Pelo contrário, né? No caso, inclusive, da blindagem eletrostática, a gente usa um condutor, né, que é justamente o metal, justamente porque ele conduz muito bem a eletricidade, né? Letra C. As linhas de indução são convertidas em correntes elétricas superficiais ao atingir o material, dissipando-se em forma de calor. Não, nada a ver com dissipar com energia de calor, transformar, né, converter, nada a ver, né? O campo magnético externo induz a formação de monopolos. Monopolos simplesmente não existem no magnetismo. É impossível você fazer um monopolo magnético. Até hoje ninguém nunca conseguiu fazer isso, na verdade, né? Bom, nossa próxima questão é uma questão envolvendo o ciclo Rankine. É uma questão aqui de uma usina termoelétrica, mas é uma questão super intuitiva, né? Pelo próprio desenho dela, né? Porque
que é o seguinte, né? O que o comando nos pede, né? Enfim, ele vai dar todo um texto aqui, eu não vou ler o texto propriamente, né? Como o foco é mais a resolução. Mas ele pede o seguinte, né? Considerando a análise termodinâmica das etapas de operação desse sistema, a conversão efetiva da energia térmica contida no fluido em trabalho mecânico ocorre no componente identificado como. Tá? Então, dentre todos esses componentes aqui, né, que ele nos dá, em qual deles ocorre a transformação, né, a conversão de energia térmica, ou seja, calor, né, para trabalho mecânico. Assim, na verdade não é propriamente calor, né, mas enfim. Porque o calor ele é energia térmica em trânsito, né, mas enfim, deu para entender, né. Então, a conversão de energia térmica para trabalho mecânico. Nesse sentido, né, ele quer saber qual que é em qual dessas etapas aqui, né, de cada um desses componentes, né, do ciclo da usina aqui, em qual deles ocorre essa transformação de energia térmica para trabalho mecânico, perfeito? E onde que isso ocorre, né? Isso ocorre na turbina, tá? E isso é bem óbvio, até pelo próprio desenho do texto. Por quê, né? Se você reparar, né, o que ocorre, né? A gente começa aqui, a gente tem a bomba, ela exerce um trabalho aqui sobre o líquido que vai fazer vai gerar uma pressão, né, para o líquido subir aqui, ou seja, vai bombear, né. Aqui, esse líquido ele vai parar na caldeira ele aquece, né, esse líquido ele vai em direção à turbina, e na turbina, né, você repara que ele sofre uma expansão aqui, e ele vai girando aqui nessa rolha, né, tem até um símbolozinho aqui indicando o giro, né, ele vai girando aqui, isso gera trabalho, né, que está explícito aqui, né. E esse trabalho ele sai daqui, né? Depois ele desce para cá, onde ele vai para o condensador, né? E aqui há uma saída de calor, né? Ou seja, ele esfria, ele condensa. E aí o ciclo vai girando, né? E reparem, né, que o único momento onde houve saída de trabalho gerado foi exatamente nesse ponto aqui na turbina, né? Ou seja, a gente teve uma bomba, a bomba ela jogou pressão, né? Ela realizou o trabalho para realizar pressão, para o líquido subir para essa fonte quente aqui, né? Onde houve a entrada de calor, ou seja, aqui houve um aquecimento propriamente, né? E ele passou para a turbina, na turbina ele faz uma expansão, ele gera um torque ali nesse eixo, né? Que ele vai girando e que ele realiza o trabalho, né? Esse trabalho ele sai e ele volta aqui para o condensador, onde ocorre a saída de calor. Tá? Então fica bem óbvio, né, que o momento onde houve a transformação da energia térmica para trabalho foi justamente na turbina. Né? Por quê? Na caldeira houve propriamente a obtenção dessa energia térmica, foi quando o fluido ali, né, ele esquenta, ou seja, onde há a entrada de calor, né, explicitada aqui, ou seja, o fluido ele fica quente, ele aquece, né, há uma entrada de calor, e esse calor ele é usado para ser convertido em trabalho mecânico na turbina, né, que ele vai girando aqui, e há a saída aqui, né, explicitada de trabalho gerado. Né. Então, exatamente a nossa resposta, a letra C, é turbina, na qual o vapor sofre uma expansão rápida com redução de sua entalpia, né, resultando do torque necessário para girar o eixo mecânico. Né. É exatamente o que eu havia falado. Certo? As outras alternativas não vão fazer muito sentido. Né. Por exemplo, letra A, caldeira, local onde o fluido de trabalho recebe calor da fonte quente em um processo de mudança de fase sob pressão constante. Tá, mas onde que foi gerado trabalho mecânico nisso, né? Isso aqui ele simplesmente está descrevendo o processo de aquecimento, né? Mas ele não falou nada sobre geração de trabalho mecânico. Letra B, bomba, responsável pelo aumento da pressão do fluido no estado líquido para garantir a circulação contínua através dos trocadores de calor. Sim, mas a bomba é justamente o contrário, né? Ela gasta trabalho para gerar essa pressão, né? Então a bomba ela gasta energia, ela gasta trabalho para ela justamente exercer essa pressão aqui no fluido, né? Então, é justamente o contrário. Ela gasta trabalho mecânico, ela não libera ele. A letra D, condensador, ponto do ciclo que promove a rejeição de calor para o meio externo a fim de retornar o fluido de trabalho ao estado de líquido saturado. Né? Também não, né? Aqui ele está justamente descrevendo um processo de saída de calor, né? Não está falando sobre transformação de energia térmica em trabalho mecânico.
Letra E, válvula de segurança, dispositivo que regula o fluxo de massa no sistema para manter a temperatura operacional. Bom, a válvula nem está aqui propriamente no diagrama, né? Então, portanto, nossa resposta seria a letra C, que é o nosso gabarito, perfeito? Bom, nossa próxima questão, a questão mais um aqui de circuito elétrico, ele vai dar um circuito elétrico aqui do sistema luminoso, né, do painel de segurança, que basicamente é alimentado aqui por uma tensão de 15 volts, né, que eu coloquei aqui. Já fiz o desenho aqui do circuito para adiantar a gente, né, então tem essa fonte de tensão contínua aí de 15 volts, que é essa tensão aqui, né. O circuito desse painel é composto por 4 LEDs idênticos, cujas especificações nominais de operação são 3 volts de diferença potencial, ou seja, né, 3 volts de tensão, e 20 miliamperes de intensidade, né? 20 miliamperes que é a mesma coisa que 0,02 amperes, tá? De intensidade de corrente, tá certo? A montagem consiste em 2 ramos, né? Que são esses 2 ramos aqui que eu fiz, né? E cada um deles, né? Os LEDs estão em série, né? Que eu coloquei eles aqui, os 2 em série. Ligados em série entre si, também associados em série com um resistor de proteção, né, que é esse resistor aqui que eu coloquei em cada um dos ramos, né, dimensionado para manter o funcionamento dos componentes em conformidade com suas especificações nominais. Considerando as condições descritas, a potência elétrica total fornecida pela fonte para o pleno funcionamento desse painel de sinalização é igual a... Bom, então ele quer saber, né, quanto de potência essa fonte aqui tem que entregar, né, para que a gente consiga fazer com que esse sistema, com esse circuito, funcione perfeitamente, perfeito? Bom, para fazer isso, né, então a gente vai ter que calcular a potência desses 2 ramos, né? No caso, cada um deles vai ter a mesma potência, né, porque eles são a mesma coisa, né, são ramos que contêm os mesmos itens, então é só a gente encontrar a potência de um desses ramos e multiplicar por 2. Como que a gente encontra a potência, né? Bom, a potência ela é igual à intensidade da corrente vezes a tensão, tá certo? Quanto que é aqui no caso a potência, né? A intensidade da corrente. Bom, a intensidade da corrente vai ser esse 0,02 amperes, tá? Por quê? Porque eles estão em série, né? Então vai acabar aqui para ligar os dois LEDs em seguida, né? Eles vão ter que ter uma mesma intensidade. Então a gente vai trabalhar ainda com a potência de intensidade de 0,02 amperes e uma tensão, né? Uma tensão de 15 volts, né? Que é a tensão original dada aqui pela própria fonte, né? Eu coloquei aqui essa tensão, né, dos dois LEDs, mas é só mais a nível de detalhamento, tá? Mas não seria relevante aqui. Cada um desses LEDs vai consumir, né, 3 volts, e como são 2 LEDs, então vão ser total 6 volts. Mas a tensão total em si, né, que está sendo colocada ali no ramo, são de fato os 15 volts, né, dados pela própria fonte, né, pela própria fonte de tensão que ele deu para a gente na questão. Então vai ser 0,02 vezes 15, né, 0,02 vezes 15 é a mesma coisa que 0,3, né, 0,30. Que é a mesma coisa que 0,3, ou seja, a nossa potência é 0,3 watts. E como são dois ramos, né, a gente multiplica esse 0,3 por 2, né? Então vai ser multiplicado por 2, 0,6 watts, que é exatamente a nossa resposta letra E, né? Então uma questão bem tranquila. Bastava você organizar aqui, eu acho, o desenho, né? É bem intuitivo aqui o conceito do desenho, né? E jogar os valores na forma da potência, né? Potência é igual a intensidade da corrente vezes a tensão, né? A tensão, a questão nos deu, né? Que é os 15 volts. A intensidade da corrente a gente sabia, né? Que a questão também nos deu, os 20 miliamperes, né? Que é o ideal, né? Para os LEDs ligarem. E aí, né? A única coisa que você tinha que fazer que era mudar o miliampere para ampere, né? Converter, né? Era só dividir por 100. Por 100 não, por 1000 no caso. E aí você encontrava o valor em ampere e calculava a potência, né, de um dos ramos e depois multiplicava por 2. Né? Como não era associação de resistor, não ia ter que fazer aquelas contas de resistor de paralelo, nada disso, era simplesmente fazer isso e multiplicar a potência por 2, que a gente vai encontrar, portanto, a potência total
empregada no circuito, perfeito? Então, letra E, nosso gabarito. Bom, agora a gente vai ter aquela típica questão de cinemática que sempre cai, né, da embarcação. É uma questão bem padrão do Enem, enfim, de cinemática, que a gente vai sempre trabalhar com soma de vetores, né? Então a gente tem uma embarcação aqui, que a questão nos der. Essa embarcação, sobre ela, age uma correnteza, né, que puxa para a direita aqui, né, nesse vetor aqui da direita. E essa correnteza, né, ela está percorrendo 60 metros por minuto, né? E o navio ele quer sair do ponto A até o ponto B, até o ponto C, até o ponto D e retornar ao ponto A, né? Então ele quer completar esse ciclo aqui. Para fazer isso, né, então ele vai ter que percorrer esse quadrado aqui de 800 metros de lado, né? Cada um dos lados tem 800 metros. E para fazer isso, né, ele vai ter que fazer diferentes vetores, obviamente, né? Porque a correnteza vai ser em alguns momentos a favor do movimento dele e às vezes vai ser contrário, né? Então ele vai ter que articular a direção diferente desse navio aí para provocar sempre um vetor, né, que resulte no movimento possível dele. Nesse primeiro caso aqui, né, como ele está partindo do ponto A indo para o ponto B, a gente quer que ele ande em linha reta, né? Ou seja, ele quer andar em linha reta, né? Ele quer fazer um vetor mais ou menos aqui assim, né? Ou seja, ele quer fazer uma resultante que seja mais ou menos essa linha preta aqui que eu desenhei, né? Para fazer isso, né, ele vai ter que fazer um movimento mais ou menos nessa direção aqui, ó, em azul escuro, né? Por quê, né? Porque com esse movimento assim na diagonal, né, ele vai conseguir anular esse vetor aqui de baixo, né, da correnteza, e ele vai ao mesmo tempo seguir em frente, né? Então, de modo que a resultante da soma entre esse azul claro e esse azul escuro vai dar esse preto, né, que é propriamente o movimento para frente, né? Ou seja, fazendo a soma dos vetores, né, a gente vai obter esse vetor aqui para frente. E bom, isso daqui é basicamente um triângulo pitagórico, tá certo? Se vocês repararem, né, isso aqui forma perfeitamente um triângulo retângulo e, portanto, a gente pode colocar um triângulo retângulo aqui. É um triângulo pitagórico, né? De modo que aqui é 100 metros por minuto, né? A questão nos deu esse valor aqui. Então, 100 metros por minuto, perdão, né? E a gente tem um triângulo pitagórico, né? Então, a hipotenusa é 100, uma das bases é 60, e a gente precisa encontrar essa altura aqui, né? Esse outro cateto. Bom, esse cateto é só a gente fazer o Pitágoras, né? 100 elevado ao quadrado, ou seja, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, né? Então x ao quadrado mais 60 ao quadrado. 100 elevado ao quadrado é 10.000. X elevado ao quadrado a gente não sabe, né? 60 elevado ao quadrado é 3.600. 3.600 passa para lá negativo, né? Então vai dar 10.000 menos 3.600, que é a mesma coisa que 6.400. Né? Ou seja, x elevado ao quadrado é igual a 6.400. Né? Então a gente vai jogar aqui agora fazer a raiz quadrada, né? A raiz quadrada de 64 vezes 100, né? Que é a mesma coisa que 8 vezes 10, que é a mesma coisa que 80. Então, esse cateto aqui vai ser igual a 80, perfeito? Ou seja, a velocidade com que esse vetor aqui vai andar vai ser 80 metros por minuto, né? Esse vetor em preto ali que eu desenhei. Deixa eu só organizar melhor aqui. Então aqui vai ser 80 metros por minuto. Eu vou colocar só 80 metros aqui, porque infelizmente ele está atravessando o desenho aqui, enfim. Então a gente vai ter 80 metros por minuto. Isso quer dizer, né, que ele vai, como ele percorre 80 metros por minuto, né, como ele quer percorrer essa região aqui, que tem 800 metros, ou seja, ele vai gastar nessa região ali exatamente 10 minutos. Né? Então, do A até o B ele vai gastar 10 minutos. E aqui do C ao D também vai ser a mesma coisa, né? Vai ser 10 minutos também. Vai ser a mesma coisa. Agora, a gente aqui vai ficar faltando, né, para completar o ciclo só essa parte de cima e essa parte de baixo, né? Já que a gente já sabe essas laterais, vai ficar faltando só a parte de cima e a parte de baixo, que são casos distintos. Tá? A parte de cima ele vai se movimentar a favor da correnteza. Né? Perceba que ele está aqui, ó, fazendo um vetor nessa direção, que é o mesmo vetor da correnteza. Ou seja, quando ele for para lá, né, vai ser muito mais rápido, porque ele vai estar a favor da correnteza. Enquanto que do D para o A, né, vai ser muito mais difícil, porque ele vai estar contra a correnteza. Né?
Então a gente vai ter que agora analisar esses dois casos separados. Eu vou até deletar isso aqui, né, para liberar um espaço. Então agora vamos fazer esse caso isolado. Então vamos desenhar aqui de novo a nossa embarcação. Toda torta aqui, né? Enfim, está servindo. Essa aqui é a nossa embarcação. Não, deixa eu desenhar melhor aqui ela. Bom, estou com uma grande dificuldade de desenhar, de fazer uma linha reta aqui. Ok, bom. Então, finjo que essa é a embarcação. E a correnteza novamente vai atuar sobre ele aqui, né? Então a gente vai ter um vetor aqui de 60 metros por minuto nessa direção. Lembrando que eu estou analisando esse caso aqui de cima, né? Que é um dos que está faltando para a gente. E ele vai andar também em direção reta aqui em 100 metros por minuto, né? Então é só a gente fazer a soma desses vetores, né? 100 mais 60 vai dar 160 metros por minuto. Então vai dar esse resultante aqui, né? Que vai dar igual a 160 metros por minuto. Ok? Ou seja, ele vai demorar 5 minutos para percorrer essa região aqui de cima, né? Por quê, né? Porque 160 é só fazer a regra de 3, né? 160 metros é 1 minuto, logo 800 metros é igual a 5 minutos, perfeito? Ou seja, ele vai demorar aquela parte de cima ali, né? 5 minutos para percorrer essa parte aqui. Eu tinha até esqueci de colocar o minuto aqui, né? Deixa mais bonitinho aqui, mais organizado. Perfeito. Agora basta para a gente resolver a questão, né? Só ver quanto que vai ser essa parte ali de baixo, né? Quanto tempo ele vai demorar nessa parte de baixo aqui, do ponto D até o ponto A, né? Aqui vai ser uma situação diferente porque ele vai estar contrário ao movimento da correnteza, né? Então a correnteza ela vai estar, né, para cá, puxando a embarcação para a direita, né? Então aqui 60 metros por minuto, e ele vai andar, né, 100 metros por minuto para cá. Ou seja, fazendo aqui a soma dos vetores, né, vai dar 100 menos 60, 100 menos 60 igual a 40. Então a gente vai ter um vetor resultante, que vai ser esse vetor laranja aqui, né, de 40 metros por minuto para a esquerda, né? Bom, 40 metros em 1 minuto, logo, né, a gente quer saber 800 metros. Portanto, né, só fazer a divisão. 80 dividido por 4 é a mesma coisa que 20, né? Ou seja, ele vai demorar 20 minutos para percorrer essa parte aqui de baixo, né? Então ele vai demorar aqui 20 minutos. Agora é só a gente fazer a soma, né? 10 mais 10, 20. 20 mais 20, 40. Mais 5, 45. Ou seja, ele vai demorar um total aí de 45 minutos para percorrer esse ciclo completo. Bom, agora temos aqui a questão mais difícil de todas da prova, a questão de física. Uma questão aqui envolvendo ótica. Questão muito complicada, realmente. É uma questão que, inclusive, eu até deixei preparado aqui o desenho dela para poupar um tempo, né? Mas, basicamente, ele dá um sistema para a gente aqui, né? Contendo dois espelhos, o E1 e o E2, né? Espelhos côncavos, como a própria questão nos diz. E esses espelhos côncavos, eles estão a uma distância entre eles dois, né, de 100 centímetros de distância, né, como a própria questão nos dá. E o seguinte, né, esse sistema, né, aqui, ele está projetando a imagem de uma máscara, né, sobre um wafer. O espelho possui, o espelho E1, né, ele possui uma distância focal de 20 centímetros, né, eu até coloquei aqui. Né. Então esse F1 aqui, no caso, né, é o foco desse espelho 1, tá certo? Então ele está a uma distância aqui, como eu desenhei, de 20 centímetros. E a máscara, né, ou seja, o nosso objeto, está posicionado a 30 centímetros do seu vértice. Quando ele diz do seu vértice, é a distância da coisa até o espelho, tá certo? Então seria essa distância aqui de 30 centímetros, ou seja, o objeto em si, né, a máscara, ela está posicionada a 30 centímetros do espelho em si. A imagem formada pelo espelho 1 serve como objeto para o espelho 2, que possui distância focal de 30 centímetros, tá certo? Então, esse objeto aqui, ele vai gerar uma imagem no espelho 1, né, ele vai gerar uma imagem no espelho 1, que servirá como objeto para o espelho 2 formar, respectivamente, a sua imagem. E o espelho 2, ele tem uma distância focal, né, então o foco dele está a 30 centímetros aqui, perfeito? Como a questão nos diz. Então esse é o sistema, mais ou menos, padrão que a questão nos dá.
e ela quer saber, né, qual que é a imagem final projetada, se ela é virtual, real, né, e qual que é o aumento linear transversal total desse sistema aí, né, da imagem final. Para isso a gente vai usar duas formas, tá? A forma do aumento linear, que é basicamente essa daqui, e a fórmula da imagem propriamente, né, para a gente calcular as distâncias, né, que é essa daqui, que é a equação de Gauss, né? Então a gente vai usar tanto a do aumento, né, do aumento linear, e também para saber a distância, perfeito? Então a gente vai usar essas duas equações aí, essas duas fórmulas, para resolver esse problema aqui. Perfeito? Bom, como que a gente vai começar? A primeira coisa que a gente vai ver aqui, né, é que esse objeto ele vai gerar uma imagem no espelho E1. Tá? Essa imagem ela tem que ser real. Por quê? Por que ela tem que ser real? Porque o objeto ele está depois do foco, né, do espelho 1. Portanto, essa imagem vai ter que ser obrigatoriamente real. Né? Se ela está depois do foco, significa que a imagem gerada será uma imagem real. Tá certo? Para a gente saber a distância que a imagem será gerada, a gente vai usar a fórmula de Gauss. Né? Então, a gente tem 1 sobre f, que é o nosso foco. O nosso foco desse espelho 1 é igual a 20 centímetros. Né? É igual a 1 sobre a distância do espelho até o objeto, que é 30 centímetros, mais 1 sobre a distância da imagem dele. Perfeito? A gente vai passar esse 1 sobre 30 para lá, negativo. Né? Então, vai ficar 1 sobre 20 menos 1 sobre 30, que é igual a 1 sobre a distância, né, da imagem. Né? Isso daqui, poupando aqui a gente fazer os cálculos, né, para acelerar, é igual a 1 sobre 60. Certo? Então, 1 sobre 60 é igual a 1 sobre a distância da imagem. Então, a imagem ela vai ficar mais ou menos aqui. Né? Eu vou tentar fazer um desenho aqui. Então, essa daqui é a imagem do espelho 1. Né? Vou ter que colocar aqui o nome. Imagem E1. Tá? Que vai ser uma imagem real, como eu falei, uma imagem invertida e uma imagem aumentada. Por que ela é aumentada? A gente já vai calcular isso. Tá? Mas ela está a uma distância, né, de 60 centímetros. Eu vou ter que pegar uma cor aqui. Então, a gente descobriu, né, que ela está a uma distância aqui de 60 centímetros, calculando ali pela fórmula. Né? Que é essa distância aqui, ok? Então, 60 centímetros. Se ela está a uma distância de 60 centímetros, né, a gente precisa agora calcular o aumento que ela sofreu, né, em relação ao objeto em si, que essa imagem sofreu. O aumento linear a gente calcula com essa formulazinha aqui, né, que é a distância da imagem sobre a distância real do objeto. Né, isso negativo. Então, o aumento linear é igual a menos a distância da imagem, que é 60, sobre a distância real do objeto, ou seja, 60 sobre 30, que vai dar menos 2. Por que ele deu negativo? Tá? Por que a fórmula tem esse negativo? Se o valor der negativo, significa que a imagem vai ser invertida. Se ele der positivo, significa que a imagem vai ser normal. Né? Tá certo? Ou seja, vai ser uma imagem normal, né? Que não inverte, não invertida. Né? Ou seja, como está negativa, essa imagem vai ser invertida, justamente como eu coloquei aqui. Né? Ou seja, está negativa, logo a imagem vai ser invertida. E ela teve um crescimento aí de 2 vezes, ou seja, ela duplicou. Né? Essa altura aqui, vamos dizer assim, era H, e aqui agora virou 2H. Perfeito? Então houve um aumento aí inicial de 2 vezes, né? Multiplicou por 2 vezes. Agora a gente vai ter que calcular em relação ao espelho 2, né? Porque a questão falou pra gente que o espelho 1 ia gerar essa imagem, né? Que é essa imagem aqui do espelho 1, que a gente já acabou de calcular, e com base nessa imagem, o espelho 2 agora ia formar uma nova imagem. Tá? Agora, então, a gente vai calcular a distância dessa nova imagem formada pelo espelho 2, usando a mesma fórmula de Gauss. Né? Então, 1 sobre o foco, sobre a distância real, mais a distância da imagem. Né? O foco, né, eu coloquei aqui, vai ser esse valor em roxo aqui, que é 30 centímetros, como a gente está querendo da imagem do espelho 2, né? Então vai ser agora a distância do foco do espelho 2, que é 30, que é igual a 1 sobre a distância do nosso objeto. A distância do nosso objeto vai ser quanto? Vai ser 40, tá? Porque vai ser essa distância daqui, ó. Aqui no desenho que eu fiz está meio desproporcional, né? Mas isso aqui é 40, né? É só vocês fazerem 100 menos 60, né? Para encontrar essa parte aqui específica, né? Que é
a distância da imagem, né? Da imagem do espelho 1 até o espelho 2, né? Ou seja, 40 centímetros. Ou seja, aqui vai ser 40. Perfeito? E com base nisso, a gente vai achar a distância da imagem, né? Ou seja, esse P', né? Que é a distância da imagem. O nosso P', já adiantando aqui o cálculo, né? Vai ser igual a 120 centímetros, tá? Vocês podem fazer o cálculo e conferir, mas vai ser 120 centímetros. Ou seja, vai ser gerada uma imagem a 120 centímetros do espelho 2, tá certo? Ou seja, ele vai estar fora aqui, né? Ele vai estar aqui à direita do espelho 2. Agora a gente só precisa calcular, né? Já que a gente já sabe a distância. Ou seja, eu vou colocar aqui, né? Vou tentar... Aqui está um pouco complicado, porque eu não vou ter muito espaço para simular perfeitamente esses 120 centímetros, né? Mas vamos fingir que vai ser aqui, mais ou menos, né? Então, mesmo que fique muito fora de proporção, aí vai ser mais ou menos aqui, né? Vamos fingir que aqui tem 120 centímetros. Teve essa distância aqui de 120 centímetros. Agora a gente só precisa saber qual que vai ser o aumento, né? O aumento, como eu falei na fórmula, né? É a distância da imagem sobre a distância real do objeto, né? Isso negativo, né? A distância da imagem a gente descobriu que é 120 centímetros. Isso aqui vai estar sobre a distância do objeto. A distância do objeto é a imagem 1, né? Ou seja, 40 centímetros. Ou seja, vai dar 120 sobre 40, né? Que vai dar 30, né? Ou seja, 12 dividido por 4 vai dar 3. Né? Na verdade, dá 3, né? Não vai dar 30. Ou seja, houve um aumento de 3. Houve um aumento de 3, tá certo? E a imagem será invertida novamente. Ou seja, a imagem ela vai inverter novamente. Se ela já estava invertida, agora ela vai voltar ao padrão. Né? Ou seja, a imagem vai ficar em pé de volta. Ela vai ficar mais ou menos aqui. Ó. Não sei se está dando para ver. Ah, está dando sim. Ou seja, ela vai ficar mais ou menos aqui. Né? Ela vai ficar em pé novamente, porque ela vai ser invertida de novo. Né? Ou seja, ela vai ficar invertida de novo. Né? Porque a gente já tinha invertido ela uma vez e agora ela vai inverter de novo. Então ela vai ficar normal. Ou seja, ela vai ficar aqui desse tamanho e ela vai aumentar 3 vezes. Eu acho que na verdade seria até maior do que isso aqui, né? Porque essa imagem que já tinha sido aumentada 2 vezes, agora vai ser aumentada mais 3 vezes. Ou seja, vai multiplicar 2 vezes 3, né? Ou seja, vai ser 6. Ou seja, a altura final aqui dessa imagem vai ser igual a 6 vezes a altura do objeto original, perfeito? Porque é só multiplicar, né? 2 vezes 3, que foi o aumento final aqui, né? Do espelho 2. Então, essa daqui é a imagem final, né? A imagem do espelho 2. Imagem E2. Perfeito? Então, essa imagem E2 é a imagem final que tem a altura de 6H. E ela é uma imagem real porque justamente essa primeira imagem aqui ela era real também, né? E ela está depois do foco também do espelho 2, ou seja, ela também vai ser real. Perfeito? Então, a nossa resposta é a letra C. Exatamente porque diz que é real, né? Nós sabemos que é real porque ela está depois do foco do espelho 2 e do espelho 1 também. E além disso, ela teve um aumento aí de 6 vezes, né? Que a gente calculou aqui com base em toda essa formação de imagem, nos cálculos que eu mostrei para vocês. Né? Então são 6, um aumento de 6 vezes, perfeito? É uma questão extremamente difícil. Não sei se daria para fazer realmente uma questão dessa, ter todo esse raciocínio. Eu ainda já cheguei pronto aqui, né? Eu já tinha desenhado antecipadamente, é uma questão muito difícil de raciocinar, uma questão que não costuma cair também, nunca vi uma questão de ótica nesse nível de dificuldade aqui na prova do Enem. Mas enfim, né, uma questão realmente complicada, uma questão que envolve muito raciocínio, né? Então você tem que estar muito craque nesse tipo de questão aí para resolver. Enfim, uma questão muito difícil, mas essa é a resolução, letra C. Bom, essa questão 125 é uma questão mais tranquila, uma questão que a gente trabalha aqui com a incubadora, né? E ele diz o seguinte, né? Que essa incubadora térmica ela foi ajustada para manter um ambiente interno estável em torno de 5 graus Celsius, protegendo o material biológico de variações externas. Contudo, para determinados protocolos de análise criogênica que exigem a formação de cristais de gelo em soluções aquosas, os pesquisadores precisam introduzir pequenos sistemas de refrigeração independentes dentro dessas incubadoras para processar as amostras sem alterar a temperatura do restante do ambiente controlado. Ou seja, existem amostras que precisam ser congeladas.
E nós sabemos que a temperatura de fusão, né, a temperatura em que os líquidos, né, geralmente a água, congela, não todos os líquidos, obviamente, né, mas a água, no caso, né, ela congela, a temperatura de fusão dela é igual a 0 graus Celsius, perfeito? O que não está de acordo com 5 graus Celsius padrão, né, da incubadora. E é por isso que ele precisa criar, né, dentro da própria incubadora térmica uma nova caixinha, né, para refrigerar, além disso, essas amostras. Né? Ou seja, como ele não pode colocar o sistema todo em 0 graus Celsius, porque essas placas, né, elas precisam estar a 5 graus Celsius, ou seja, essas placas aqui, né, elas precisam estar a 5 graus Celsius. Mas essas daqui, né, precisam estar abaixo de 0 graus Celsius, né, para congelar. Ou seja, como ele não pode colocar as duas, né, as duas dependem de temperaturas diferentes, ele não pode colocar todas elas juntas, né, numa mesma temperatura. Então é por isso que ele separa a incubadora térmica, né, ele dentro da própria incubadora térmica ele coloca um novo refrigerador, justamente para conseguir, né, manter as temperaturas ideais de cada um desses diferentes itens. Né? Perfeito? Então é justamente isso daí. E ele pergunta pra gente, né, o uso de um dispositivo de refrigeração adicional para a solidificação da água no contexto laboratorial descrito é necessário por quê? Justamente por causa disso, né? Porque esses itens aqui eles precisam ficar em torno de 5 graus Celsius, enquanto que as amostras elas precisam congelar, ou seja, elas precisam ficar abaixo de 0 graus Celsius, ou seja, ele precisa separar as duas e colocar as amostras justamente num micro refrigerador separado, justamente para conseguir atingir essa temperatura ideal aqui para as amostras congelarem. Tá certo? Bom, a letra A diz o seguinte: a condutividade térmica do ar ambiente retarda a transferência de energia entre os corpos. Não tem nada a ver, né? São, na verdade, temperaturas diferentes. Não tem a ver com retardamento de transferência de energia entre os corpos. Na verdade, cada um desses itens precisa estar em temperaturas diferentes para conseguir atingir o ideal aqui do experimento, né? da incubação. A letra B. Pressão interna da câmara desloca o ponto de equilíbrio. Nada a ver com pressão. Tem a ver com a temperatura. Letra C. O calor latente da vaporização de substância dificulta a redução da temperatura média. Nada a ver também. Letra D. O equilíbrio térmico no interior do compartimento ocorre em patamares superiores ao ponto de fusão. Exatamente. Né? Ou seja, aqui, sendo 5 graus Celsius, né, que é a temperatura que até inclusive está mostrando aqui, essas amostras elas não conseguiriam congelar 5 graus Celsius. Né? O ponto de fusão da água é 0 graus. Ou seja, ela precisaria estar abaixo de 0 graus para fundir. Ou seja, o equilíbrio térmico no interior do compartimento é superior ao que essas amostras precisariam para congelar. Precisaria ser inferior, né? Precisaria ser inferior a 0 graus. E por isso que ele colocou essa refrigeração adicional, justamente para conseguir congelar essas amostras aqui nesse ambiente da incubação, perfeito? A letra E diz o seguinte: a convecção térmica dentro do recipiente uniformiza a distribuição do calor na atmosfera, na amostra. O que, bom, não é verdade, né? Não uniformiza, até porque ainda continua tendo a distinção aqui de 5 graus Celsius e aqui abaixo de 0 graus Celsius, ou seja, de 10 graus. Menos 10 graus Celsius, perfeito? Então a nossa resposta aí, gabarito, letra D. Bom, a nossa próxima questão é uma questão clássica que cai no Enem sempre, que é essas questões de impulsos, né? Geralmente essas questões elas caem associadas a batidas de carros, né? Então, geralmente colocam uma parede, né, e um carro batendo, né? E eles perguntam, né, relacionado ao impulso. Por quê? Né? O que é o impulso? O impulso ele é dado, né, pela força vezes a variação do tempo. Né? E ele está intimamente relacionado com a quantidade de movimento. E aqui ele está falando, né, ele está colocando o impulso nessa questão das caixas, né, das caixas para absorver impacto, né, para justamente proteger melhor os materiais, né, de entrega, como por exemplo componentes eletrônicos, né, que exigem embalagens que minimizem danos em caso de quedas acidentais, ou seja, no transporte. Né. Materiais como o poliestileno, o plástico duro são atualmente utilizados para revestir esses produtos no interior das caixas. Esses materiais possuem propriedades elásticas e plásticas que lhes permitem sofrer deformações significativas sob compressão, atuando de forma análoga a sistemas de amortecimento mecânico. Por quê? Né? Quanto mais deformação eu tenho, o que vai acontecer? Maior vai ser o meu tempo. E se maior vai ser meu tempo, menor vai ser a nossa força. Porque o impulso, né, numa ação, ele é um valor constante. Né? Então, ele é um valor constante. Então, eu tenho o impulso, né, que é um valor fixo,
não é uma constante propriamente, é um valor fixo no caso. Né? Então, uma ação em si, né, ela tem uma ação de impulso, quando eu bato, né, quando ela cai, enfim, quando a caixa sofre impacto, né, ela vai sofrer um impulso que é fixo. Né? Esse valor do impulso ele é fixo. Só que, dentro desse valor fixo de impulso, eu posso variar a força que vai ser exercida sobre a coisa ou o tempo. E como a gente quer justamente que haja um amortecimento, ou seja, a gente quer que seja exercida a menor força possível sobre esse objeto, justamente para preservar ele, a gente quer que a força seja o menor possível. Né? Ou seja, a gente quer que essa força seja menor. Ou seja, a gente quer diminuir a força. E como é uma proporção, né? Ou seja, a força está diretamente proporcional ao tempo, né? Caso a gente queira diminuir a força, a única coisa que a gente pode fazer, como o impulso vai ser fixo, né? É aumentar o tempo. Ou seja, aumentar o tempo em que esse impulso está acontecendo. Né? Ou seja, é justamente o que está sendo ilustrado aqui no gráfico. Né? Aumentando o tempo de deformação, a gente vai conseguir diminuir a força que é exercida nesse impulso. Perfeito? E como que a gente vai fazer isso? Tornando essa caixa, né, mais... tornando a proteção envolvida nessa caixa usando materiais que permitam sofrer mais deformação. É por isso que a questão diz, né, que lhe permitem sofrer deformações significativas sob compressão. Inclusive o Enem já cobrou, né, sobre isso, justamente porque os carros atuais, na verdade os carros antigamente, eles eram durões. Né? Então, por exemplo, um carro, né, ele era durão. Ele não era muito deformável. Então, por exemplo, a gente tinha um carro, né, ele era todo quadradão, ele era todo fortão assim, né? Ele era todo duraço. Mas com o tempo, né, esses carros eles começaram a ter um acabamento mais deformável. Por quê? Porque sendo mais deformável, o carro ele aumenta justamente o tempo. E se ele aumenta o tempo, ele vai diminuir a força. Se ele diminui a força, né, o estrago, o impacto do acidente vai ser menor. Ou seja, essa questão do impulso ele é usado não só nessa questão aqui do transporte de caixas, né, mas também é usado no contexto de carros, enfim, de acidentes, justamente para preservar. Né? Ou seja, é sempre mais interessante para a gente que o tempo seja maior, porque o tempo de deformação sendo maior vai fazer com que a nossa força seja menor, né? E, portanto, o impacto vai ser menor. Perfeito? Que é justamente o que está sendo dito aqui na letra... Vamos ver? Na letra A vai dizer o seguinte: prolonga o tempo de interação durante a colisão, diminuindo a força média do objeto. Letra B, mantém a variação de quantidade de movimento constante, independente da rigidez do material. Não. Letra C, anula o trabalho realizado pela força-peso durante o deslocamento. Não tem a ver com essa questão do impulso, né? Transforma a energia potencial, nem a gravitacional. Essa é a letra A, né? Prolonga o tempo de interação durante a colisão, ou seja, aumenta o tempo, né? Porque aumentando o tempo, eu diminuo a força, né? Que é o que eu havia falado, né? O impulso ele é proporcional, é diretamente proporcional à força e ao tempo. Ou seja, se o impulso está sendo fixo, né? O impulso está fixo aqui nesse caso, a única coisa que vai variar é a força e o tempo. Então a gente quer, né, que o tempo seja o maior possível para que a força seja a menor possível e, portanto, o estrago causado na caixa, no carro, seja o que for, seja menor. Né? Ou seja, a gente prolonga o tempo de interação nessa deformação, o que vai diminuir a força média exercida sobre o objeto, o que vai diminuir o impacto, né? Ou seja, vai diminuir a força, ou seja, a deformação ali propriamente, né? Ou seja, o acidente. Né? E, portanto, é a letra A, nosso gabarito. Bom, aqui temos mais uma questão de ótica, né? Comparada à outra questão, essa aqui é muito mais simples, né? Muito mais fácil do que a outra. A outra era realmente muito absurda, né? Essa daqui é meio mais tranquila, né? Ainda assim, porém, não é tão fácil assim, até porque você tem que dominar as fórmulas de ótica, perfeito? Mas, enfim. Aqui ele vai dar pra gente, né, uma situação em que a gente vai ter aí... Eu vou tentar fazer uma reta, né? Tenho dificuldades. Bom, aqui a gente tem um espelho côncavo, um espelho esférico côncavo. Ele diz o seguinte, né? Esse espelho esférico ele tem raio de curvatura de 80 graus Celsius. A gente tem que saber, né, que o foco de um espelho é igual ao raio dividido por 2. Se o raio da curvatura é igual a 80, né, então 80 sobre 2 é igual a 40, portanto, o foco desse espelho. Então aqui, né, vou colocar o foco aqui. Esse foco ele está a uma distância aqui do espelho de 40 centímetros, perfeito? Bom,
E ele diz o seguinte, né, que esse espelho foi projetado, ele foi posicionado para projetar a imagem de uma peça aquecida sobre a superfície de um detector digital. E essa peça se encontra à distância de 60 centímetros do vértice, ou seja, a 60 centímetros do espelho, né? Então, essa peça eu vou colocar que ela está mais ou menos aqui, né? Vou colocar essa peça um pouco menor, né? Então, vamos dizer assim, essa peça ela está aqui, né? Aqui vai ser a nossa peça. E ela está a uma distância de aqui, né, 60 centímetros, como a questão nos deu. Perfeito? Bom, aí ele quer saber, né, considerando as propriedades ópticas, enfim, blá blá blá, né, a natureza da imagem formada, a distância entre o vértice do espelho e o sensor, onde a imagem é projetada, são respectivamente. Então ele quer saber se a imagem gerada por esse espelho aqui, né, ela vai ser virtual ou real, e se ela vai ser, se ela será, né, qual que é a distância que ela vai gerar. Bom, de começo a gente já pode saber, né, que essa vai ser uma imagem real. Por quê? Porque a peça está depois do foco, né? Se ela está depois do foco, ela sempre vai ser real, tá certo? Se ela tivesse antes, aí seria virtual. Portanto, vai ser ou C, ou D, ou E, né? Então basta a gente calcular aqui a distância, perfeito? E bom, para a gente calcular isso, né, a gente vai usar basicamente a forma de Gauss, né, que eu usei na outra questão também, né, que é basicamente 1 sobre o foco, que é igual a 1 sobre a distância do objeto, né, do espelho para o objeto, que é o P, né, representado em P, mais 1 sobre a distância da imagem. Né. Então essa aqui é a forma de Gauss para a gente calcular. E, enfim, só substituir os valores aqui. Né. Então a gente sabe que a distância daqui do foco é 40 centímetros. A gente sabe que a distância do espelho até a peça é 60 centímetros. E a distância da imagem é o que a gente quer descobrir para resolver a nossa questão. Então, passa esse 1 sobre 60 avos, né, para lá. Vai ficar 1 sobre 40 menos 1 sobre 60, que vai ser igual a 1 sobre a imagem, né, a distância da imagem. Deixa eu apagar isso aqui para liberar espaço. Vamos fazer essa conta aqui. Bom, 1 sobre isso daqui, né? A gente vai fazer o MMC, a gente vai encontrar que é 120, que vai dar 1 sobre 120, perfeito? Ou seja, a distância da peça, da imagem da peça até o espelho vai ser de 120 centímetros. Portanto, nossa resposta será a letra C, tá certo? Ou seja, será real, porque está depois do foco, né? Lembrando, se tivesse antes do foco, aí ela seria virtual. Se tivesse no foco, aí ela ia ser uma imagem no infinito, enfim, ia dar uma imagem indefinida, né? E depois do foco, ela sempre é real, tá? Então, lembrem-se nisso, né? Espelho esférico, antes espelho esférico côncavo, né? Antes do foco, é sempre virtual. No foco, ela enfim, fica indefinida, e depois do foco ela é real. No caso aqui está depois do foco, né? Ou seja, ela vai ser real. E no caso ela seria invertida, tá? Enfim, daria para você calcular usando a fórmula da amplitude, né? Que é menos distância da imagem sobre distância do objeto, né? E você descobriria que esse objeto ele vai aumentar, salvo engano, 2 vezes de tamanho, né? Porque vai ser 120 menos 120 sobre 60, exatamente, né? Ou seja, essa imagem dessa peça, ela vai ter o dobro do tamanho, ela vai ser ampliada 2 vezes, né? O aumento linear dela vai ser 2 vezes, e ela vai ficar invertida, né? Porque está negativo aqui, ou seja, essa imagem vai ser mais ou menos aqui. Não, na verdade vai ser muito mais distante, né? Porque vai estar uma distância de 120. Então seria mais ou menos isso aqui, né? Fingindo que daqui até aqui tem 120, né? Então fingindo que daqui até aqui tem 120, a altura dela seria 2 vezes a altura dessa peça aqui, né? Enfim, seria mais ou menos isso aí a representação, mas isso aqui é só um extra, né? Você não precisava saber disso para resolver a questão. O principal aqui era só calcular a distância, usando a fórmula da equação de Gauss e saber que era real porque está depois do foco. Perfeito? Então vamos para a próxima questão. Bom, por fim, nós temos aqui a última questão da correção, que é uma questão extremamente fácil, né? Premiando aí depois a gente daquelas questões de ótica, né, que foram um pouco mais complicadas. A gente tem uma questão super fácil aqui, é uma questão que ele pede o seguinte, né, considerando um palete quadrado e homogêneo sobre o qual foram posicionadas 3 caixas idênticas, conforme indicado na figura, para que o centro de massa do conjunto coincida com o centro geométrico da plataforma, ou seja, coincida aqui, né, no ponto 3,
Para que o centro de massa coincida com o centro geométrico da plataforma, uma quarta caixa de mesma massa que as demais deve ser fixada no ponto 2, né, gente? Porque exatamente, se a gente colocar uma caixa aqui no ponto 2, vai ficar equilibrado, né? Então, não vai puxar nem tanto para a esquerda, perdão, não vai puxar nem tanto para a direita, porque vai estar equilibrado, né? Então é como se tivesse dois vetores aqui, né? Esse vetor anula com o outro, né? Então os vetores eles se anulam, né? As massas aqui, os pesos eles vão se anular, né? Então, em vez de puxar mais para a direita ou para a esquerda, vai estar equilibrado, porque os dois lados vão ter o mesmo peso, né? Vão produzir o mesmo vetor, então eles vão se anular e no fim vai ficar a mesma coisa, né? Então, por exemplo, né, a gente teria puxando aqui o ponto 4 puxando para si, essa outra caixa puxando para si e essa outra caixa puxando para si. E aí, né, adicionando a caixa ali no ponto 2, a gente criaria um vetor para cá, o que anularia esse vetor daqui, né? E aí a gente teria uma anulação de todos os vetores, né, justamente fixando o ponto de massa central ali no ponto 3. Né? Ou seja, a gente precisa adicionar uma caixa no ponto 2, né, justamente para equilibrar tudo e deixar o centro de massa certinho. Né? Então é isso daí, letra B, o nosso gabarito. E aqui, essa foi a nossa última questão. Agradeço a todos e até a próxima.